Ok, estamos gravando. Boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que está tudo bem. Hoje a nossa aula é uma aula bem importante que eu acho que é o momento certo para abordar esse tema, porque muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão em um conflito. Esperar, fazer, não fazer, fazer, parar, aonde que ir, para onde. Vocês entenderem, eu recebi muitas perguntas. Agora é bom investir, agora é poder investir em imóveis, ações, aí fazer o quê? O que que eu tenho que fazer? Que trabalho eu tenho que achar? Como que eu faço? E muitas pessoas estão nesse, nesse preconceito. Eu já ouvi, até eu também ouvi isso várias vezes. Se você até 30 anos não conseguiu alguma coisa na sua vida, nunca mais você consegue. Sabe, 30, 40, o que seja. E muitas pessoas tinham aquela sensação de, esse achei meu caminho, fiz o certo, agora só seguindo. Aí, ou é demitido, ou falindo, ou, sabe, as traumas que acontecem na vida e de repente, pum, caiu tudo. Desmonta tudo, nada está funcionando mais. Aquela segurança que a pessoa achou que era segurança, que era segura, né? Para ver o que realmente é vamos falar isso, um castelo de cartas, sabe? Isso. E muitas vezes a pessoa não sabe nem de onde começar. Então, eu vou abordar uns pontos aqui também para vocês tirar muitos preconceitos, muitas ideias erradas na cabeça de vocês. Primeira coisa, não importa se você é homem, mulher, é, homem, mulher, não importa qual religião, não importa qual, sabe, qual etnia, não importa onde você está. Você está livre a escolher. Ok? Se você se identifica como ser humano, tem gente que se identifica com, sei lá de quê, mas se você identifica como ser humano, você tem a liberdade de escolher. O que significa isso? Eu já falamos isso em outros vídeos também. Você tem a escolha se você aceita a derrota ou se levanta. Calma aí. Eu não cheguei para o como ainda. Mas tudo começa numa escolha. O mundo acabou. E, olha, vamos ver nos últimos 20 anos. Quantos fins do mundo a gente já sobrevivemos? Né? Só pensa comigo. Quantas crises econômicas já passamos na nossa vida? Crise política eu nem falo, porque crise política parece que é constante, nunca acaba. Mas parece que, sabe, a gente não consegue, a gente vai, cai, vai, cai, cai, vai. Aí, a gente fala em Israel, parece que você passa a vida morrendo água. E não dá para morrer água, né? Trabalho em vão. E muitas pessoas chegam a um ponto que chega um momento de desespero. O pânico pega, o medo e sabe, a totalidade, o choque total da situação, que na verdade é o nosso instinto mal que é nos controlar. Mas eu vou falar sobre isso também, tá? Uma coisa, como a gente elimina literalmente o instinto mal, ok?
Então, você tem a escolha. Você tem a escolha entre aceitar a derrota ou tentar de novo. Agora, tentar de novo não significa que você tem que fazer a mesma coisa de novo. Não. Tentar de novo é você se erguer, procurar talvez outra oportunidade, outro empreendimento, outro estudo, outro conhecimento, ou, se reinventar. Muitas pessoas, eu falei também isso no ano passado, muitas pessoas vão ter que se reinventar. Muitas profissões vão deixar de existir. E muitas pessoas vão ter que reinventar a forma que eles atuam no mundo e a forma também que eles enxergam a si mesmo. Mas é nossa escolha. Mas como que a gente começa de novo, né? Muitas vezes você não vê a luz do túnel, a luz do fim do túnel. Quando você vê a luz, muitas vezes é trem vindo em cima de você. Então, como que a gente consegue se levantar depois de uma caída? De uma derrota, sabe? Tem gente... Vou dar um exemplo. Okay? Você é funcionário e você foi demitido. E esse não é tão grave, okay? Com todo o respeito, como um dono de uma empresa que faliu, tinha que fechar, declarar falência. Okay? Muito mais responsabilidade, muito mais dor de cabeça. E quando ele cai, o tombo é maior. Da mesma forma que uma criança cai no chão, não é tão grave como um adulto desmaia e baixa a cabeça no chão. Quem trabalha com o primeiro socorro sabe disso. Agora, como começar, né? Agora, a primeira coisa, né? Não é questão de você comparar com os outros. Mas saiba que sempre pode ser pior. Ok? E muitas pessoas, quando eles sofrem uma derrota, uma caída, eles tentam entender como que eles voltam para aquele pico de novo. Como que ele, sabe, chega lá no mesmo estado que estava antes, sendo ele nem levantou do chão ainda. A pessoa, um pouco seco a garganta, mas a pessoa, a primeira coisa, tem que, como eu falei também no livro, a gente repetiu isso sempre, essa ideia ela é aplicada em várias e várias situações. Você caiu, você não vai voltar imediatamente, desculpa, você não vai voltar imediatamente para aquele nível que você estava antes. Pode ser que você vai voltar assim, não tem problema, óbvio, pode até mais. Mas no momento que você está no chão, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo, sem pânico. E avalie onde você está, qual a sua situação. Ok? Sabe aquela... E você é bem gráfico hoje, ok? Quando a pessoa, Deus nos livre, tem um acidente, sabe, Deus nos livre e não deseja para ninguém acabar sabe, num acidente, cortou o braço, cortou a perna, sabe, imputou mesmo. Isso a gente vê isso também no exército. A pessoa não ele cai, mas se ele tenta levantar rapidamente, ele não tem a noção do que aconteceu. Ele não é ciente da gravidade ou da situação ou da onde ele se encontra nesse momento. Okay? Passa alguns instantes,
até que o choque, que a gravidade da situação chega para ele. Essa também no mundo de negócios, no mundo espiritual, no mundo mental, de relacionamentos e tudo, profissional. Muitas vezes a pessoa cai e ele tenta rápido, sabe, se salvar, se resolver, mas o tombo tão grande, e quando ele leva o choque do que aconteceu, que aí ele entra em desespero. Ele entra num, sabe, um pânico. Por quê? Porque ele não avaliou corretamente a situação e não avaliou corretamente aonde que ele se encontra e não avaliou o suficiente ou corretamente a gravidade do tombo, ok? Dos danos. E quando ele tenta recuperar rápido, na verdade ele está causando mais danos. Tipo, você está no buraco e você tenta cavar para sair para o outro lado. Tipo isso. Oh, estou vendo lá, tá a saída aí. Você simplesmente fica mais profundo. Então, o primeiro passo é você respirar fundo. Quantas vezes eu escutei isso na escola? Primeira coisa, conta até 10. Respira fundo. Avalia a situação. Okay? Porque nesse momento não adianta você agir, ou na verdade é reagir impulsivamente, porque isso só vai estragar. Samara nem me fala disso, porque o bendito do meu comandante fez questão de mostrar esse filme para nós. A gente estava na beira de ir para trabalho, sabe, de missões aí. Então, nossa, todo o batalhão, ninguém dormiu naquela noite. Só desse filme. Mas é bem isso. Não quero utilizar uma coisa tão gráfica, mas é bem isso que você está falando. Ou esse Forrest Gump, realmente é bem isso, esse cenário que a gente está falando. Por exemplo, não tenho nem noção do tombo, do dano que aconteceu, e tenta rapidamente levantar e se recuperar. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa, você tem que entender, ok? Respira fundo. Avalia onde que você se encontra. Avalia o que está acontecendo, o que você, sabe? Você não precisa reagir, você não precisa usar o emocional, entendeu? Calma. Respira fundo, segura aí, entenda o que está acontecendo. Não piora a situação. E depois disso, entenda uma coisa. Não importa a gravidade do tombo, da caída, todos vão levantar da mesma forma. Colocando o braço no chão, levantando o joelho, e levanta. Não importa qual a situação. Ninguém dá um pulo do chão. Não sei se você é Bruce Lee. Se dá um pulo do chão aí, faz um cambalhota e pronto, levantou. Não, esquece. Isso é coisa de filmes. O que temos que entender, que eu quero tentando falar para vocês, que, ok, caímos. Vamos entender que faz parte da vida. Faz parte da vida. Você quer evoluir, você tem que entender que essa evolução requer algumas caídas no caminho também. Sem desespero,
O que você tem que fazer agora é entender. Se caiu, levanta. Levanta no seu ritmo. Ninguém fala que você tem que pular rápido. Não, levanta. Recomeça. Se questão de dívida, questão financeiras, de casamentos, profissional, mental, não importa. Você, agora, onde você se encontra, a partir de agora, faça 1% a mais cada dia. Esse é o segredo. Faça amanhã 1% do que hoje. No dia seguinte, 1% a mais. Ninguém, de novo, ninguém espera você naquele pulo de, vou voltar naquela posição. Não, não é isso. Porque se você faz a mesma dessa forma, você não aprendeu nada da queda. Então, essa caída era realmente fútil, uma perda de tempo e de esforço. Agora, no Hassidut, fala assim que às vezes a caída era simplesmente para você pegar, a descida era para pegar momento para a subida. O que significa isso? Era só um momento para a subida se você entendeu isso. Mas se você só está, sabe, imagina a bicicleta. Todo mundo na infância a gente andou de bicicleta, você pega a descida, você sabe que lá na frente, aquela subida, vai utilizar esse momento da descida. Mas se você só pegar a descida, aí entra aquele desespero. Quantas vezes já tombamos de bicicleta, né? Mas essa é a ideia. Mas isso, quando você entende a lição, a ideia, o que pode aprender? É começar de novo, com calma, com entendimento, que o mundo não acabou. O mundo não acabou, que isso faz parte do processo. Okay? Você pode chegar ao topo do mundo e cair. Vou dar para você exemplo o Trump, um bilionário. Okay? Quem conhece a história dele era bilionário. Nos anos 90, faliu. Estava devendo 8 bilhões. Ok? Em 2 anos, ele já estava com 2 bilhões de patrimônio. Tipo, em 2 anos, faturou, devolveu a dívida de 8 e fez mais 2 bilhões. Ele chegou a ser um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, conseguiu, contra todos os previsões, virar presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, e cair porque questão assim, fui roubado dele, mas o que ele está fazendo aqui agora? Quem está seguindo, ele está o quê? Ficou numa ação dele em Flórida chorando, roubaram uma eleição, roubaram. Não. Ele está na busca do próximo vice-presidente porque ele vai concorrer às próximas eleições. Então, isso é que está acontecendo. Isso é que as pessoas não entendem. Que o mundo não acabou porque você caiu. O mundo não acabou porque você sofreu uma derrota. O mundo se acabou se você se enterra naquela situação e fica vivendo isso para o resto da vida. Quantas pessoas te conhecem que faz isso? Eu lembro, eu tive isso, aquilo, e fica revivendo esse momento da glória dele. Ele não consegue, sabe? Ele acha que tem que voltar lá de se transportar para lá. Não. Toda a ideia é você aprender a recomeçar, reconstruir, um passo de cada vez, um tijolo de cada vez. E se caiu, não tem problema. Reconstruir de novo.
Esse caiu. Não tem problema. Reconstruir de novo. Melhor do que ontem. É amanhã, melhor do que hoje. E assim vai. Eu dou esse exemplo também, gente. O Moshe Rabbeinu, o Moisés, entenda a vida desse pessoal, ok? Ele, com 3 meses, a mãe dele largou ele numa cesta no rio, ok? Porque queria matar ele. Depois, a mãe pegou de volta, ele tinha que, depois, como mais jovem, ele tinha que largar a família e voltar para a casa do faraó, ficar lá, num mundo totalmente estranho, okay? De idolatria, sujo. Acho também que ele não era muito bem-vindo. E com 20 anos, ele saiu do palácio e viu lá um egípcio batendo no outro judeu, matou o egípcio, e com isso ele decretou a própria morte dele, mas ele era o príncipe do Egito, agora um condenado à morte. Provavelmente ele podia ser o próximo faraó, já que ele é o filho adotado da rainha, da princesa. E com 20 anos agora ele tem que fugir do Egito para outro lado do mundo, porque lá em Midian, atravessar toda a trajetória, ficar 40 anos, ok? 40 anos no lugar não é dele, ok? Fazendo isso no Midrash conta, sabe? 40 anos ele ficou no outro caminho. Com 60 anos ele chegou para um Midian, é lá onde o futuro sogro dele, que era Yitro, ele conheceu ele. Ele falou, esse aqui, não é para daqui passou 40 anos, esse aqui tem pena de morte. Ele jogou ele dentro de um poço, durante 7 anos dentro de um poço, para morrer. Enquanto isso, a Tzipora, que é a futura esposa, dando comida para ele sobreviver. 7 anos dentro de um poço. E depois disso, depois de 7 anos, ok, vamos tirar ele, vai casar com a Tzipora, é tudo, bacana, legal. Mais 13 anos, agora a chefa você larga toda a sua família, agora vai para o Egito, volta para aquele lugar e querem te matar, confronta a maior potência do mundo e tira o povo de lá. E de lá ele tinha 80 anos. Então, ele achou que as missões dele eram uma coisa. E com 80 anos, ele descobriu qual foi a missão dele. E com 80 anos, ele começou a missão da vida dele. E todas as brigas no deserto, ele está escrito, precisa repetir. Ele não tinha, vamos falar assim, tempo calmo ou tranquilidade. Era tudo turbulento, era tudo, sabe, esforçado, era tudo. Mas por isso ele é Moshe Rabbeinu, Moshe é nosso mestre. Então, para entender, gente, primeira coisa, você nunca pode saber qual a sua missão verdadeira, sabe? Aquele que você veio aqui para cumprir. Mas também você não pode deixar de fazer o que você se direcionado a fazer. E quando você escolhe uma missão, você se cria objetivos, talvez isso que te prepara para a sua missão verdadeira, a missão divina. E não tem momento tarde demais para começar. Já sou velho. Você tem quanto? 50 anos. 50 você não chegou na metade da vida. É. E nós temos que ver 120. Eu não dou desconto. A gente falou 120, é 120. Eu não dou desconto.
Ele falou 120, ele quer ter 120. Mas isso é o que acontece. Isso é quando você entende que você está aqui para cumprir a missão, você está vivendo a sua missão. As pessoas morrem, a maioria das pessoas morrem não porque eles completaram a missão deles, porque eles desistiram de cumprir a missão. Porque você vê, quando tem uma pessoa que está com propósito na vida, a pessoa pode viver até 120, até 130, 200 anos sem, sabe, sem perder o vigor. Porque ele tem um motivo, tem um propósito. Então, se você caiu, não tem problema. Qual é o seu propósito? Está aí? Você já definiu o seu propósito? Você já tem ele claro na sua mente? Você já sabe como é para onde? Porque se você tem seu propósito claro, que seja 80 anos, que seja 120 anos, não importa quantas vezes você vai cair, não importa quantas vezes você vai falhar. Mas se o seu propósito está claro, ok, vou fazer mais um passo hoje, mais um passo amanhã, mais um passo. Porque estou indo para um propósito. Agora, o Rebbe Nachman de Breslev fala assim, se você caiu e levantou, parabéns, você ganhou um passo. O problema é que a maioria nem se levanta, né? Mas é nunca é tarde. As quedas foram tantas que cheguei a desistir em um certo momento. Mas isso os dois não é verdade, porque se você desistiu, você não estaria aqui. Okay? Então, as quedas foram tantas, talvez porque a direção está errada. Eu vejo isso muitas. A pessoa não aprende a lição da queda, ela vai continuar caindo. Não que você tem que cair. Claro, você tem que evitar a queda, você tem que evitar falhar, evitar o fracasso. Mas se caiu, ok, não é o fim do mundo. Mas se você cair de novo, pelo mesmo motivo, na próxima vez vai doer mais. Porque você não aprendeu a lição. A ideia da queda é você aprender uma lição, essa lição te dá um impulso para subir, para atingir seu propósito. Mas se você cai de novo e de novo, pelo mesmo... Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher que sempre acabaram namorando com o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de homem. Não vai ser diferente, porque todos os homens a mesma coisa. Parece que ela só atrai homens de um tipo, que acabam magoando ela. E o que acontece? Algo ela não está entendendo, ela não está aprendendo a lição. Gente, eu vejo isso muito também em negócios. Porque a pessoa insiste em alguma coisa, fala, cara, você já foi questionando isso uma vez. Aprendeu a lição? Vamos mudar algumas ideias, algumas técnicas, algumas formas de trabalho? Aí o cara fala a mesma coisa. Aí vai falir. Se você não vai aprender a lição, você vai continuar caindo, achando que mudando o exterior, sabe, mudando o local, mudando o cenário, as coisas vão mudar. Não, a lição é você. Porque se você caiu, dois motivos. Alguém atropelou você, e outro você não percebeu que alguém está tentando te tropeçar. O outro você nunca vai controlar.
O outro você não tem controle o que vai fazer ou não vai fazer. Ele tem a escolha ali também. Mas você aprendeu a lição para a próxima vez, você tem a escolha. As pessoas estão cegas porque eles estão olhando a parte emocional, a reação emocional. Eu caí, está doendo, magoei, machucado, bababá. Ok, termina de chorar, depois vamos resolver. Porque se a reação emocional, né, não tem conversa. Okay? Olha, por exemplo, de novo, não estou comparando, Deus nos livre, o processo de luto no judaísmo. Não por acaso, okay, são 3 etapas, e são 3 etapas também para lidar emocionalmente, e depois você segue com a vida. E você não sabe, você não pode... na verdade, quando você vai para casa de enlutados, você não é acostumado a falar até que o enlutado fala com você. Porque qualquer palavra que você vai falar, isso não vai trazer conforto, porque a dor, sabe, está tão grande que não tem palavras, então não tenta. Não tem que falar. Vamos deixar esse momento da dor, do momento emocional passar, depois a gente conversa. E vai ter bastante tempo para conversar, racionalmente, para evoluir, para crescer. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de qualquer, sabe, crise emocional que a pessoa vive achando que o mundo acabou. Calma. Okay? Então, muitas vezes, você tem que entender isso. A sua reação emocional ou a sua reação é racional. Agora, nosso racional também é limitado. A gente não consegue entender tudo o que acontece. Ou a gente não enxerga a visão maior das coisas, como eu falei no livro da mentalidade judaica. Você não consegue enxergar the big picture, como dizem, a visão maior do que está acontecendo. Então, pode ser que anos depois você vai entender, talvez, porque certas coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Aí talvez você vai conseguir encaixar as peças da quebra-cabeça e entender, agora tudo faz sentido. Mas no momento, o pânico, a histeria, o desespero, você vai falar, puxa, que idiota que eu era. Como que eu não percebi? Então agora eu estou te avisando. Não fala que não sabia. E sempre, sempre pode recomeçar. Uma pessoa chegou para mim, um casal de amigos, e o homem é muito amigo meu, ele, sabe, a esposa às vezes vem perguntando ajuda, orientações e tudo. E o marido também, sabe, como muitos outros brasileiros nessa época, sem trabalho por muito tempo, não sabe onde se encontrar, não sabe o que fazer. E a mulher se pergunta se tem alguma coisa para meu marido, se tem alguma ideia, alguma profissão, algum trabalho. Eu falo, olha, eu posso pensar, posso ter algumas ideias. Eu falei para ela, se, sabe, no último caso, se realmente precisa, vende balas no farol. Se isso que a pessoa tem que, sabe, recomeça por lá. Não tem, sabe, porque justamente voltando para aquela questão, a pessoa acha que ele tem que voltar naquele patamar, aquele nível que ele era antes da queda. Ok, você pode voltar lá, mas tem que começar em algum lugar. Ok? Gente, uma das pessoas mais bem-sucedidas do Brasil começou como camelô. Okay? Sabe, falando do Samuel Klein, okay?
no do Silvio Santos. Silvio Santos só contou que ele era camelô, mas o Samuel Klein realmente era camelô. Ele estava com a carrocinha, ele chegou no Brasil com a carrocinha, vendendo de casa em casa material de, sabe, eletrodomésticos. De casa em casa. Mas agora vocês sabem que é a Casa Bahia hoje. É um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que perdeu metade da família dele, senão 80% da família, só sobrou o irmão e o pai, eu acho. E tinha que recomeçar. Uma família, sabe, bem na Alemanha, tem que começar. Virou camelão. Comprou produtos, fui vendendo. Comprou produtos, fui vendendo. E nem recebia o dinheiro, né? Passava no dia do recebimento e cobrava o dinheiro. Esse era o exemplo. Agora, quais desculpas a gente tem? Assinou a nosso ego. A nossa, eu caí, estou machucado. E ficar anos e anos e anos chorando sobre alguma queda que ninguém lembra por quê e como. Sabe? Até o machucado da sarro. O que adianta? Então, gente, entendam isso. Não há desculpas. Não há vitimismo. Mas se tem escolha. Você tem a escolha. Caiu? Aprenda a lição. Toma atitude. E recomeça. Um passo de cada vez. Mas agora você está mais sábios, você é mais, assim, maduro, você é mais experiente. Faz de novo. Tenta melhor. Abre a cabeça. Para de chorar. Não tudo que acontece precisa começar a chorar. Não tudo que... Não tudo machucado tem que parar o jogo. Por exemplo, eu lembro quando eu lutei uma vez, no primeiro 30 segundos da luta, eu desloquei o joelho. Tipo, o que é errado, meu joelho fez assim, saiu, voltou. Esse era suficiente. Eu sabia que vai dar problema, só que eu não sentia dor de tanta adrenalina. Mas eu já senti o joelho estar mais relaxado. Eu podia parar lá, era os primeiros 30 segundos da luta. Quem quiser ver a luta está no YouTube. Quem quiser ver, dá para ver lá o momento que eu machuquei o joelho e depois tive que continuar a luta. E acabar no final ganhei a luta também. Não há desculpas. Se você tem um objetivo, você tem um propósito, talvez isso aqui falta, né? Feche parênteses. Talvez se você está nesse desespero, você precisa de um propósito. Essa é uma ideia. Na 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 na
השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוי והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוי נה נה ניי נה ניי נה 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 ניי 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 נה 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 ניי 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 נה ניי אוי ניי 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 נה ניי נה נה ניי נה ניי נה 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 ניי 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 נה 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 ניי השם למלך